Então, olá a todo mundo, né? Então, dando continuidade aqui ao primeiro ciclo de palestra da construção civil, damos início à parte 1, que trata do mini curso sobre concepção estrutural. Nessa parte 1, a gente vai trabalhar com critérios de pré-dimensionamento de viga, laje, pilares, concepção do lançamento desses pilares, lançamento da laje, lançamento das vigas, correto? Fazer uma análise também da concepção da forma de fundação mais indicada aí para esse projeto que a gente vai trabalhar. Eu e o professor Tiago, né? Só para recordar, a primeira parte sou eu, professor João Henrique de Freitas, a segunda parte, o professor Tiago. Então a gente vai trabalhar em cima de um projeto de um sobrado. Nessa primeira parte que eu comentei, vou fazer esse pré-dimensionamento e o professor Tiago, na segunda parte, vai trabalhar com vocês a aplicação, né, o lançamento desse sobrado em um software, fazendo a dinâmica de vocês com o software e jogando os valores iniciais desse pré-dimensionamento que a gente vai fazer hoje aqui, beleza? Então, pretendo dividir essa dinâmica aqui em mais de um vídeo, para não ficar muito cansativo. Então, a gente vai fazer um vídeo, dois, vamos ver como vai ser o andar, né, desse mini curso. Pretendo fazer em torno de 3 a 4 vídeos, para não ficar muito pesado, né, no momento que vocês estiverem assistindo, não ficar muito cansativo. Vocês podem assistir um vídeo, parar, dar uma descansada, volta, assiste o segundo e assim por diante. Beleza? Então, vamos dar início, né, a esse mini curso para a gente fazer uma discussão aí sobre um projeto, correto? Então, como eu disse, vai ser um projeto de um sobrado, beleza? Nesse projeto desse sobrado, a gente vai discutir tudo que é pertinente nessa concepção estrutural, tá? Então, de início, podemos observar que qual que é a norma pertinente, né, que trata do dimensionamento de elementos de concreto, correto? É a 6118. Então a gente tem a 6118 já atualizada de 2014, né, da época de 2014. Então ela é a norma que vai nos respaldar, que vai nos guiar, direcionar aí na concepção desse projeto, beleza? Então o engenheiro, sou um engenheiro projetista, sou um engenheiro de projetista estrutural de concreto armado, temos que ter a noção que a gente vai trabalhar com a 6118, beleza? Então vamos lá. Critérios práticos para o pré-dimensionamento de elementos em concreto armado. Então, ao decorrer dessa palestra, eu vou sempre colocar alguns trechos que nem aqui a gente está vendo. Antes de iniciar o cálculo de uma estrutura, utilizando o sistema computacional, imagine como será o comportamento. Procure antever os resultados. Então, você recebeu lá sua planta arquitetônica, correto? E você vai fazer o projeto estrutural. O que é fazer esse projeto estrutural? Você vai conceber a estrutura, você vai analisar os pontos onde você vai colocar os pilares, onde você vai passar a viga, como que vai ser a sua laje, se vai ser uma laje bidirecional, unidirecional, correto? Então você vai montar e fazer a concepção dessa estrutura. E antes de você lançar essa estrutura em um software, algum programa, assim podemos dizer, o interessante é o engenheiro sempre ter a noção do que está acontecendo, para ele ter controle sempre de todas as condições de contorno que está ali, correto? Então vamos lá. Primeira pergunta, né? Talvez tenha alunos aqui que estão assistindo a palestra aí do quarto ano, do quinto ano, e alunos que estão começando aí, que entrou no primeiro ano, né? Então essa pergunta aqui ela pode ser fácil para uns, simples para outros, correto? Mas é pertinente a gente sempre trabalhar e começar de uma parte inicial para depois a gente evoluir gradativamente, correto? Então o que são pórticos? Vamos lá. Pórticos, ele pode ser entendido que são a formação de pilares com vigas, elementos verticais e elementos horizontais, onde esses elementos têm por critério receber o carregamento e transmitir para o seu outro elemento, ou seja, a viga recebe um carregamento, essa viga transfere o carregamento para os pilares e os pilares assim vai transferir o carregamento para o elemento de fundação, correto? Então esse simples exemplo de pórtico que a gente está observando aqui, podemos entender que uma laje, correto? Uma laje está descarregando o seu peso próprio, sua carga acidental e essa viga recebe todo esse carregamento. Por princípio, essa viga vai transferir esses esforços para os pilares e os pilares, recebendo esse carregamento, vai transferir para a fundação, correto?
Então a gente vai trabalhar, né, ter essa concepção estrutural de uma forma ampla. Somente por esse desenho a gente já começa a imaginar que, imagina lá, a gente tem um projeto, tá, um pórtico, um sobrado, vamos dizer assim. Então entenda que esse sobrado, né, essa edificação, que é o sobrado que a gente vai trabalhar, ele é um conjunto, ou seja, ele é uma formação de pórticos. Temos diversos pórticos planos ali. Se a gente imaginar a estrutura como um todo, a gente pode entender que se trata de uma estrutura tridimensional. Mas ao observar, a gente vai conseguir separar essas estruturas em pórticos planos, em pórticos bidimensionais, beleza? Ao decorrer, a gente vai tentando trazer e deixar isso de uma forma mais fácil de concepção, beleza? Então vamos lá. Temos aqui três situações de pórtico. Primeiro pórtico, onde a gente tem uma viga com carregamento de 10 kg por metro. Ela está engastada nos seus pilares, correto? Dois pilares está recebendo essa viga. Esse é o primeiro pórtico. No segundo pórtico, a gente já tem uma viga, né, uma extremidade dessa viga com uma capacidade de rotulação, ou seja, ela não está engastada no pilar. Tá? O sistema de apoio do pilar é igual para o primeiro e para o segundo pórtico. Já o terceiro pórtico, a viga novamente está rotulada em uma das suas extremidades, porém a base desses pilares está engastada. O que é pertinente a gente analisar é que para esses três tipos de pórtico, a gente tem três comportamentos de momento diferente, correto? Na primeira situação, devido ao engastamento entre a viga e o pilar, a gente tem um comportamento de momento ali entre essa ligação viga-pilar, correto? Ao passo que a gente começa a ter uma concepção de rotular esse elemento estrutural, ou seja, a gente está rotulando a viga com o pilar, esse momento não é transferido para o pilar, correto? Então a gente já tem um comportamento diferente. Já no terceiro pórtico, temos o que? Novamente uma viga rotulada com o pilar, lembrando que é só uma das suas extremidades. Porém, agora a gente tem os pilares sendo engastados na base. Podemos entender que é um nível de engastamento no bloco de fundação ali, correto? Então, há uma transferência dessa viga, esse carregamento na viga, transfere esse carregamento para os pilares e esses pilares transferem esse esforço para o bloco de fundação. Esse esforço do bloco de fundação, como a gente pode observar ali no pórtico 3, está sendo transferido força normal e também momento fletor para esse bloco. Então a gente vai dimensionar esse bloco em função de um carregamento, de um esforço normal, decorrente do carregamento que está na viga, e mais um momento fletor que está agindo nele. Então observe que a sua concepção, a forma que você faz a leitura da sua estrutura, está relacionado com como que será a distribuição desses esforços ao decorrer dela, correto? Aí você pergunta, professor, mas a gente pode considerar uma viga perfeitamente rotulada a um pilar? Então a gente a gente começa a imaginar que a situação ocorre o quê? A gente tem um pilar conectado numa viga, é uma estrutura monolítica, ou seja, ela não está, você está observando que o concreto e a viga foram concretadas juntas. Essa relação de engastamento estará vinculada com o nível de engastamento em que a armadura da viga e a armadura do pilar estará relacionada, correto? Então a gente ali pode analisar como que está sendo essa rotulação. Essa rotulação está sendo relacionada com a armadura da viga e a armadura do pilar. Quanto maior o nível de armação entre a união desses dois elementos, maior será o engastamento. Quanto menor o nível de engastamento entre as armaduras da viga com o pilar, mais rotulado vai ser esses dois elementos. Aí a gente pensa assim, mas tem a rótula perfeita? Não tem. A gente vai ter níveis de rotulação, correto? Que aí entra no conceito de plastificação. Então, ali naquele ponto onde a gente tem o quê? Onde a gente tem o pilar e a viga, esse ponto aqui de união entre pilar e viga, a gente vai ter uma plastificação do concreto, onde surge a chamada rótula plástica. Essa rótula plástica permitirá a formação de uma rótula, correto? Só que não é uma rótula perfeita que nem a gente observa aqui no F2. Tá? É uma rótula que vai existir um nível de engastamento e vai existir também um nível de rotulação, permitindo assim esses elementos trabalhar de uma forma que não está perfeitamente engastado e também não está perfeitamente rotulado. Então a gente começa a conceber é,
o comportamento da nossa estrutura, do nosso pórtico, beleza? Então, entenda que a gente vai ter uma transferência de momento. A gente tem o nosso sistema porticado, a gente tem os pilares. Esses pilares estão sendo vinculados ao bloco de fundação. Então a gente sempre tem que entender que, devido à dimensão da sua estrutura, o comportamento da sua estrutura, ali poderá existir a transferência do pilar, né? Existirá um momento fletor do pilar para o bloco. Tá? Então, sempre imagina que há diversas formas desses esforços caminhar. A normal, né, o esforço de compressão, a cortante e o momento. Imagina que eles estão caminhando dentro da sua estrutura e você tem que fazer a leitura, fazer a interpretação. É, primeiro, imaginação, você fazer a leitura sua como engenheiro, correto? Fazer a interpretação por meio de um software simples como o F2 e depois poder aplicar em um software mais elaborado aí da engenharia civil focado em projetos estruturais, beleza? Então, por meio desses 3 pórticos, a gente teve 3 análises diferentes, simulando modelos diferentes, tá? Então, entenda que se você tem um modelo 1, o modelo 1 é uma concepção sua. Tá errado? Tá certo? É uma concepção sua, correto? Então, não é que ele está errado. Você vai fazer uma leitura do seu projeto para ele comporte dessa forma. Entenda que o seu projeto estrutural ele é um modelo que você cria para que você consiga interpretar ele no mundo real. Então você cria um modelo e esse modelo vai ser descrito por você. Você vai ter que fazer análise, vai ter que dimensionar para que aquele modelo seja compatível com, vamos dizer assim, a forma física real dele. Então, quanto mais refinado, quanto mais interpretação do seu modelo você faz, mais próximo você tem da condição real que pode estar acontecendo ali na sua obra, beleza? Então vamos dar início à nossa concepção estrutural. Então, quando a gente pensa em arranjo adequado, esse termo arranjo ele vem das ligações entre pilares, vigas, lajes, transferência dos pilares para os blocos de fundação. Então a gente imagina como um arranjo como um todo. Imagina todo aquele sistema tridimensional. Então, o arranjo adequado deve considerar simultaneamente aspectos de segurança. Opa, então teu projeto estrutural tem que ter segurança, economia, ou seja, custo e durabilidade, estética e funcionalidade. Correto? Então você tem que respeitar esses requisitos: a segurança, a economia, respeitar a estética e respeitar a funcionalidade. São parâmetros que têm que estar unidos para que você tenha um projeto final de qualidade. A transferência das cargas deve ser mais direta possível. Como assim mais direta possível? Professor, é interessante eu pegar um pilar e descarregar numa viga? Então, não se recomenda essa forma. Ah, então não existe em nenhum projeto, não existe um pilar, correto? Vamos imaginar que aqui é uma viga. Então, não existe um pilar chegando aqui e descarregando o teu esforço numa viga. Existe, tem projetos. O mundo da engenharia civil, você permite, criando um modelo mais real possível, você consegue fazer de todas as formas que você imaginar. Porém, né, a gente recomenda que tem que se evitar nisso. A gente tem um projeto simples, a gente considera um projeto simples, uma edificação, um sobrado é um projeto simples, edifícios até de baixos níveis de andar é projeto simples. Então, para que você vai lançar uma estrutura onde você tem um pilar descarregando em cima de uma viga? Tá? Você está exigindo essa viga de uma forma, de um comportamento diferente, mas nada que não seja de outro mundo. Ou seja, se a gente tem um pilar descarregando uma viga, nada mais que é uma carga pontual nessa viga. Porém, em concepção simples, dessa forma a gente evita essas condições para que não torne o nosso projeto o quê? Para que não torne o projeto com um custo muito alto, correto? Para que a economia dele esteja viável dentro da concepção estrutural. Então, viga sobre viga, vamos dizer assim, que a gente tem que evitar, porém vai acontecer. Se eu não me engano, nesse projeto aqui que a gente vai fazer desse sobrado, a gente tem uma condição de uma viga descarregando em outra viga, né? Procure se evitar, mas como eu disse, acaba acontecendo. Pilares sobre viga, que eu comentei, procure se evitar. Algumas situações acontecem, situações específicas, né? As dimensões da estrutura devem ser limitadas a 30 metros para amenizar efeitos de temperatura e retração. Pensar estruturas independentes. Nosso projeto aqui ele terá uma dimensão pequena, vamos entender dessa forma. Porém, quando a gente está fazendo
um bloco, né? Vamos imaginar um bloco ali da UEM ali de Moarama, um bloco da Engenharia Civil. A gente entenda que ele tem uma dimensão que passa de 30 metros. Então você começa a entender que essa estrutura ela tem que ter, vamos assim, um descanso. A cada 30 metros você tem que colocar uma junta de dilatação. Por quê? Ele é um elemento sólido. No momento que ele recebe uma temperatura, ele vai querer mudar a sua condição volumétrica. Tá? Se você não tiver essa junta de dilatação, você começa a apresentar trincas em seu elemento estrutural. Algo muito interessante, acho que alguns alunos já até observaram isso, lá na cantina, ali na cantina da UEM de Moarama, né, quando a gente vai ali comprar algum salgado ali e tudo mais, a gente tem um bloco, né, do lado ali, que está em construção. Então, se você reparar nesse bloco, você consegue ver nitidamente uma junta de dilatação, ou seja, uma separação desse bloco, dessa edificação, tá? Então, para os alunos que ainda não repararam, voltando à aula, né? Se Deus quiser, estaremos retornando às aulas presenciais. Vocês vão poder observar essa junta de dilatação nessa edificação, tá? Então, vamos dar sequência. Pilares devem ser lançados a cada 2,5 a 5 metros, correto? Então, não, a gente tem uma edificação ali, uma edificação simples, não vamos lançar um pilar a cada 6 metros, a cada 7 metros e deixar um vão muito grande. Porque a gente vai entender que o pré-dimensionamento da viga estará relacionado com o vão dela. Correto? Também vamos evitar colocar pilares muito perto, muito próximo, pilares a cada 1 metro. Tá? Pilares muito próximos, você pode dar um comportamento de alavanca na viga. Tá? Quando você está resolvendo ali um exercício simples de estática e você tem um trecho daquela viga biapoiado, você pode entender que a extremidade dela serve como uma alavanca. Tá? Então você pode, com um comportamento desse, começar a exigir o seu pilar de uma forma tracionando ele. Tá? Quem já faz alguns projetos, né, talvez já está entendendo o que eu estou falando. Então, quando você faz um lançamento, você tem que tomar cuidado, porque de alguma forma que você lançar o seu pórtico estrutural, um dos seus pilares pode estar sendo tracionado, ou seja, você pode estar fazendo essa dinâmica com a sua viga, né? Sua viga sofre a deformada, ela tem esse comportamento de alavanca e ela pode tracionar o pilar da ponta. Então, a gente tem que ter sempre esses cuidados para não dar uma condição estranha, né, de esforço dentro do nosso projeto estrutural. Beleza? Inércia dos pilares distribuídas na direção de atuação do vento, de maneira a se obter pórticos planos nas direções necessárias. Correto? Esse segundo aqui, parágrafo, é muito importante quando a gente está dimensionando uma estrutura em que a ação do vento é predominante. Correto? Eu vou comentar isso quando a gente for abrir o AutoCAD, que a gente tem planos de rigidez. Correto? Ou seja, um pilar ali, vamos imaginar um pilar 15 por 30. Tá? Ele tem uma base, ele tem uma altura, esse pilar. Então ele vai ter um plano de rigidez. Tá? Ele vai ter o seu momento de inércia relacionado com uma base de 15, uma altura de 30. Aí, o seu outro plano de rigidez, ele vai estar com uma base de 30 e uma altura de 15. Então, estão pegando? Estão entendendo? Então, quem já fez aí resistência dos materiais já está conseguindo perceber que o plano de rigidez no pilar está relacionado com a sua capacidade de resistência à deformabilidade em relação à ação do vento. Correto? Não utilizar vãos superiores a 6 metros. Valores usuais de... Então aqui, né, cortando ali a frase, não utilizar vãos superiores a 6 metros. Então a gente vai ter um pré-dimensionamento de uma estrutura, vamos dizer assim, simples. Então não tem por que você estar fazendo o seu dimensionamento para um sobrado e colocar vãos de vigas acima de 6 metros. Tá? A gente aqui vai trabalhar com concreto armado, a gente não vai estar trabalhando com o concreto protendido. Quando a gente tem um elemento, uma viga passando de 6 para 8 metros, para 10 metros de vão, sem utilização de pilares, aí a gente já começa a introduzir uma concepção ou um conceito de protendido ali, correto? Entenda que uma viga acima de 6 metros, ela começa já a ter uma altura útil, uma altura da sua seção muito grande. Tá? A gente vai observar nesse projeto também, a gente vai ter nesse projeto que a gente vai trabalhar, a gente vai ter uma viga ali quase 6 metros, ela vai ter 5 metros e alguma coisa, a gente vai observar que a altura útil dela para o pré-dimensionamento vai ser um valor alto, beleza? Então, segundo passo,
quando a gente está fazendo um projeto estrutural, a gente tem que entender que a gente tem um pé direito. Esse pé direito é interessante a gente sempre deixar com um valor, é, um valor, um valor considerando já a altura da viga, tá? Então a gente coloca em torno ali de um pé direito de 2,80 a um pé direito de 3 metros, correto? Quando isso é permitido em relação ao custo, tá? Porque um pé direito está relacionado com custo, estética, e conforto. Se você, em algum trecho da sua edificação, você tem uma viga com grande vão, essa viga vai ter uma altura útil considerável. Vamos supor que ela tem uma altura de 60 centímetros. Se o seu pé direito for muito baixo, você vai conseguir observar na sua construção aquela viga passando, tá? Então a gente tem que ter essa análise. Se você deixar um pé direito muito baixo, um pé direito ali de 2,30, 2,40, é, provavelmente que você vai ter algum problema com essa viga, se essa viga estiver passando ali por uma porta, por uma janela, ou seja, se ela tiver que ter uma altura considerável, uma altura de 60 centímetros, tá? Isso tudo vai se tornar um pouco mais legível quando a gente for abrir o AutoCAD e já colocar essa dinâmica em ação, beleza? Então vamos lá, aqui eu coloquei uma estrutura simples, uma estrutura tridimensional porticada. Então, aqui a gente tem de uma forma um pórtico principal, correto? Vamos dizer que é o pórtico principal e o pórtico maior, tá? Formado por um plano de rigidez, e a gente tem um outro pórtico, o pórtico secundário, que é o pórtico da frente, correto? Que é o pórtico menor, o pórtico da frente e o pórtico de trás, tá? Esses pórticos, eles estão ligados por qual sistema estrutural? Ele está ligado por uma baldrame e pela viga superior, correto? Então, eu coloquei esse sistema simples para a gente já começar a imaginar que o nosso sobrado ele terá esse comportamento. Nosso sobrado terá os pilares, terá a viga baldrame, em seguida da viga baldrame terá a viga do térreo. Essa viga do térreo receberá a laje. Em sequência, a gente terá a viga da cobertura. Essa viga da cobertura receberá a laje da cobertura, tá? Então, comece já a criar um nível de abstração para você entender o nosso projeto estrutural. Eu não mostrei a planta baixa ainda, a planta arquitetônica do nosso projeto, mas no momento que você observar a nossa planta arquitetônica, você conseguir observar os cômodos, você já vai começar a montar esse sistema estrutural tridimensional na sua cabeça, tá? Na sequência, a gente vai fazer o lançamento dos pilares, o lançamento da viga baldrame, o lançamento da viga do térreo e depois o lançamento da viga da cobertura. Após esses lançamentos, eu quero que você comece a montar esse sistema 3D na sua cabeça e você comece a entender a formação dos pórticos planos. Então, você olhando essa figura, logo de cara, você entende que é um sistema tridimensional, só que você pode desmembrar ela, correto? Você pode desmembrar ela em pórticos planos. É isso que eu quero que você visualize nesse momento e posteriormente a gente vai fazer essa visualização em nossa estrutura do nosso sobrado. Então vamos dar sequência. Então vamos lá. Então, como eu disse para você, ao decorrer do curso, eu vou jogar essas ideias como ideias centrais, vamos dizer assim. Então, o controle do projeto deve ficar nas mãos, né, do engenheiro e não do computador. Tá? Então, como eu disse para você, a partir do momento que você tem a concepção, você tem a leitura e você entende os esforços que estão acontecendo, você entende o comportamento da sua viga, você entende o comportamento da sua viga com o seu pilar, você entende o comportamento da ligação viga-pilar e pilar-bloco, você começa a entender como que está agindo toda a sua estrutura, correto? Ao momento que você tem uma concepção já geral de como está agindo a sua estrutura, você não fica dependendo só do computador. Tá? O maior erro de um engenheiro, tanto engenheiro de estrutura, como engenheiro de design de interior, como engenheiro hidráulico, qualquer outro tipo de engenheiro, é ele ter uma dependência do computador. Ele pensar que o computador é a peça principal, mas a peça principal se trata dele mesmo, tá? Da visão que ele tem sobre aquela situação. Então, o controle do projeto deve ficar nas mãos do engenheiro e não do computador. Quais são os pontos críticos? Então, você vai analisar quais são os pontos críticos. Controle do projeto, você vai ter que ter um controle. Você vai ter que entender quais os pontos críticos, ou seja, como a gente está começando, quais os pontos que eu não estou entendendo muito bem. Tá? Esse é um exercício muito bom. Você pegar uma folha
e você escrever ali, ó, não entendi isso, não entendi aquilo, não entendi isso. É, nesse processo como aluno, você tem que se fazer perguntas para que posteriormente você responda a elas. Tá? Tem muita pergunta que você nem sabe que existe ainda, né? Isso que é interessante, né? Não só na engenharia, mas como toda qualquer outra área. Você nem sabe que existe, você nem sabe que você vai ficar com essa dúvida ainda, mas essa dúvida existe. Então a gente está aqui conversando nesse momento, já deve ter aparecido algumas dúvidas, algumas críticas, então você vai começar a anotar, tá? Para posteriormente você responder, você conversar com o engenheiro, conversar com o professor, ou até mesmo começar a sua pesquisa, tá? Então vamos lá. Quais são os pontos críticos? Então, o controle do projeto, quais os pontos críticos dos projetos? Identifique os elementos mais importantes da estrutura. Como a gente está trabalhando aqui com o sobrado, a gente vai identificar qual que é os elementos principais, tá? Qual que é o elemento que você tem que tomar cuidado? Opa, aquela viga lá, ela tem quase 6 metros de vão. Ela tem 5 metros e pouco. Não vai ter uma viga desse jeito. Então a gente vai entender que ali é um elemento que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque ela vai ter uma altura útil interessante, tá? A gente vai observar que no nosso sobrado, a gente vai ter um conjunto de pilares que está recebendo a caixa d'água. Talvez aquele conjunto de pilares será o mais sobrecarregado, tá? Vai ter uma viga no nosso projeto que ela será a viga mais sobrecarregada. Então vamos identificar qual que é essa viga, vamos identificar qual que é o comportamento de um pilar de canto, um pilar de centro, um pilar de extremidade. Vamos entender qual que são esses comportamentos para esses pilares e quem são esses pilares. Beleza? Então, dando passo, né? Vamos lá, a gente está falando sobre concepção estrutural, só que é muito importante a gente ter, antes da início ao lançamento, a gente identificar a durabilidade da estrutura de concreto. Então, toda vez que você vai fazer um projeto estrutural, teu projeto relacionado ali, não só estrutural, mas qualquer outra área da engenharia, você tem que identificar o meio em que você está inserindo esse projeto. No nosso caso aqui, a gente está fazendo um projeto estrutural, então a gente vai entender onde essa edificação está sendo inserida. Ou seja, qual é a classe de agressividade ambiental que ela está inserida. Classe 1, classe 2, classe 3 ou classe 4. Onde está sendo feito essa edificação sua? Ah, uma edificação rural, né? Classe 1 de agressividade, classe baixa. Não, eu estou fazendo ela na região urbana, então já começa ali uma classe 2, classe moderada. Tá? Ah, não, essa edificação que eu estou construindo, ela vai servir de suporte para uma indústria. Então a gente já entra na classe 3, tá? Ah, além de ela estar dentro da indústria, ela está relacionado a próximo ao mar também. Então ali a gente vai ter uma classe ainda mais, né, uma classe 4, muito forte a questão de agressividade, tá? Então a gente tem a condição de maré, a gente tem a condição de indústria, então a gente tem vários fatores ali para a gente levar em questão. Tá? Então, isso é muito importante para o projeto estrutural identificar essa classe de agressividade do que a sua estrutura está sendo exigida. Então, lá, ó, pega lá no item 6 da norma 6118, tá? Quem está assistindo essa palestra e quer aprofundar mais, pega esse item 6 e faça uma lida do item 6. Eu não trouxe tudo do item 6 aqui, porque não é a questão desse curso a gente ficar discutindo todo o item da norma, mas já apontei um item para você ir lá e dar uma estudada sobre, para você já aumentar o seu conhecimento sobre essa área. Então, vamos lá, o item 7. A partir do momento que você entendeu qual que é a classe de agressividade, eu estou na classe 2. Tá? Você está na classe 2, agora você vai entender qual que é a resistência do concreto que você vai trabalhar. Ah, eu vou trabalhar com concreto C20, C25, C30? Não, eu quero trabalhar com o C30. Não, eu quero trabalhar com C20. Espera aí, você tem que entender qual que é a classe de agressividade sua. Vamos entender que você está fazendo uma edificação na zona urbana, não se trata uma zona urbana próxima ao mar, costeira, se trata aqui na região de Umuarama, zona urbana, tal, então é uma classe de agressividade 2. Então a gente já tem ali um parâmetro de relação água-cimento. Entenda que o CA é concreto armado e o CP é concreto protendido. A gente está trabalhando com o CA, correto? Que é o concreto armado. Então a gente está no classe de agressividade 2, a nossa relação água-cimento é um fator de 0,6.
Então, para quem já está tendo ali materiais de construção, já começa a entender o que a gente está conversando. Para quem está no primeiro ano, já fica a dica aí que você tem uma relação água-cimento, para que você tem que respeitar no seu concreto. Tá? E essa relação, ela está ali vinculada com o grau de agressividade que você está inserido no seu meio. Tá? Então, a classe do concreto. Se eu estou numa classe de agressividade 2, zona urbana, ali de Umuarama, eu tenho uma relação água-cimento que a norma recomenda em torno ali de inferior a 0,6 e a classe do nosso concreto é o C25. Tá? Então, a norma não fala para a gente usar o C20, não é recomendado usar o C20, é recomendado usar o C25. Então, a gente já começa a ter os parâmetros, tá? Ter as condições que a gente vai vincular ao nosso projeto. Então vamos lá, professor, mas por que você comentou sobre a classe de agressividade, sobre o fator argocimento, sobre a condição do concreto? Para essa análise aqui, nessa figura. Então a gente pode ter uma verificação ali, a gente tem análise ali, vamos entender como a viga, onde tem os estribos e onde a gente tem a armadura principal. Tá? Por questão construtiva, você tem a armadura de superior para fazer a amarração do estribo, ou em algumas situações a sua viga pode ter também a armadura superior também para auxiliar esse concreto na sua capacidade de compressão. Mas aqui na forma, vamos dizer assim, forma corriqueira, eu deixei só a armadura principal com os estribos. Então a gente tem o cobrimento nominal. Esse cobrimento nominal depende do meio ambiente. Esse cobrimento está relacionado com quem? Com qual fator? Com a segurança, com a viabilidade, com a durabilidade do seu concreto, do seu elemento estrutural. Correto? Então, o teu cobrimento nominal é o quê? É o cobrimento mínimo mais um cobrimento ΔC. Esse cobrimento ΔC está relacionado com o controle de qualidade. Então, ΔC de 0,5, controle de qualidade é com controle de cura adequada, ou seja, você já tem uma cura adequada do concreto. Então, para quem já fez ali materiais de materiais da construção civil, a disciplina, você já vai entender que você está relacionado com uma cura adequada. Foi realizada uma cura. No momento que estava executando a sua obra, você respeitou todos os processos de cura. Ah, não, no momento da execução da obra, a cura foi feita sem as suas exigências, deixou ela exposta ao sol de uma forma não correta e acabou fazendo o processo de cura de uma forma errada. Então você já tem um aumento do seu cobrimento de 1 a 2 centímetros. Estou entendendo que está tudo relacionado com o controle do concreto e com o meio que está sendo inserido essa construção? Tá? Então, ali no item 7, faça uma lida do item 6 e o item 7 para que tudo comece a se encaixar melhor. Então, vamos lá, dando sequência no item 7. A partir do momento que você classificou a sua classe de agressividade, 1, 2, 3 ou 4, você já pode entender que a norma oferece um cobrimento nominal. Lembrando que o cobrimento nominal é o cobrimento mínimo mais um cobrimento ΔC. Essa tabela aqui ela já indica para a gente um cobrimento ΔC de 10 milímetros. Tá? Então aqui é o que? Cobrimento nominal, cobrimento mínimo mais o cobrimento ΔC. Então vamos pegar ali, concreto armado, sempre lembrando que a gente está trabalhando com concreto armado, a gente tem o elemento laje e a gente está com um grau de agressividade, né, que a gente escolheu lá, que a gente está fazendo o nosso sobrado ali na região de Umuarama, região urbana. Então ele tem um grau de cobrimento nominal de 25 milímetros, ou seja, 2,5 centímetros. Isso para a laje. Para viga e pilar, 30 milímetros, que seria os 3 centímetros de cobrimento. Tá? Observar que essa laje tem um adendo ali no item B. Tá? Depois você dá uma lida ali, porque essa laje, entenda que a laje, na face superior dela, ela vai ter todo o sistema de acabamento, ela vai ter ela vai ter o piso, ela vai vir com o revestimento do piso e tudo mais. Então, ela pode ser reduzida esse cobrimento, mas dê uma lida ali para você entender. A gente não vai discutir, senão vai acabar aumentando muito a discussão sobre esse trecho aqui. Ali eu marquei em azul, que é o D. Então, nos trechos dos pilares em contato com o solo, junto aos elementos de fundação, então você entende que a tua edificação está transferindo os esforços da superestrutura para a infraestrutura. Essa transferência está sendo feita por um ponto de contato entre o pilar e o seu bloco. Tá?
Esse bloco ali está em contato com o solo, então esse pilar também está próximo ao solo, está em contato com o solo ali. Vamos entender que é o momento de transição. Então entenda que a norma recomenda que esse ponto de transição do pilar com aquele bloco que está sendo um ponte, o bloco vai ser um elemento que vai auxiliar na transferência do esforço do pilar para a estaca, a gente vai discutir sobre isso. Então ali a gente tem um contato com o solo, então a gente já coloca um cobrimento de 45 milímetros ou 4,5 centímetros, protegendo ainda mais a nossa estrutura naquele ponto. Estamos de acordo? Então entenda que é muito importante o engenheiro ele ter toda essa concepção e entender qual que é a importância do cobrimento. Está relacionado com a durabilidade, está relacionado com a segurança, também está relacionado com a estética da sua estrutura. Então, novamente, um trecho aqui, verifique os cobrimentos mínimos, classe de agressividade ambiental e o concreto mínimo, objetivando obter a durabilidade requerida para a estrutura. Perfeito? Então aqui eu acho que a gente chega num trecho do nosso mini curso que já dá para ir para o AutoCAD e a gente ali fazer um lançamento. A gente vai fazer um lançamento de pilares. A gente já vai ver a planta baixa do nosso desenho arquitetônico e ter já a concepção de como está funcionando toda a nosso projeto. Correto? Deixa eu só ver aqui. Aqui é uma adendo que eu coloco que nosso projeto ele sempre tem relacionado com o quê? Segurança em relação ao estado limite último e segurança em relação ao estado limite serviço. Estado limite último é você dimensionar a sua estrutura para que ela não entre em ruína, para que ela não rompa, para que ela não entre em colapso. Você tem que dimensionar a sua estrutura com uma relação do estado limite de serviço, para que ela tenha flechas adequadas, para que ela não apresente fissuras, grandes fissuras. Ou seja, a estrutura não pode apresentar fissura, não é isso que eu estou falando. A estrutura ela pode apresentar umas pequenas fissuras ali. A estrutura vai existir o surgimento de algumas fissuras, só que essas fissuras têm que ser de baixa classe, correto? As flechas, vai existir flecha na sua viga, vamos dizer assim, na sua laje, vai existir flecha. O que é essa flecha? Né? O deslocamento desse elemento. Isso existe, porém você tem que estar dentro de um valor para que você não esteja extrapolando o estado limite de serviço. Serviço é a utilização desse elemento. No momento que você tem flechas excessivas, abertura de fissuras e você anda naquela estrutura, não sei se acho que todo mundo aqui já entrou em uma edificação, ao caminhar você sentiu ela vibrando, tá? Você sentiu, parece que ela está tremendo ao jeito que você anda, né? Que se você corre lá dentro, parece que ela dá uma tremida. Então, essa estrutura ela não está adequada dentro do estado limite de serviço, correto? Então, vamos voltar aqui que eu vou pegar, vou abrir o AutoCAD aqui para a gente trabalhar em cima da nossa planta, tá? Então, vamos lá, aqui eu fiz toda uma dinâmica, como vocês estão vendo, está toda uma dinâmica feita aqui, que vai ser o decor do curso que a gente vai trabalhar em cima dessa dinâmica. Então vamos lá. Então aqui a gente tem projeto arquitetônico, né, edificação residencial em alvenaria, beleza? Aqui está Campo Mourão, tá? Eu comentei em Moarama, mas tudo se trata de uma cidade no zona urbana, de classe de agressividade 2, tá? Então vamos lá. Sobrado. Então, planta baixa, pavimento térreo, planta baixa, pavimento superior. Correto? Então, aqui a gente tem a garagem, tá? A gente tem a sala de estar, uma entrada. Então, a gente tem a escada, tá? A gente tem um local de circulação, onde essa escada vai permitir o acesso ao pavimento superior, correto? Então, aqui a gente tem já uma área, uma sala de jantar, dando acesso à nossa cozinha, perfeito. E aqui uma área de serviço, para entender que uma lavanderia e tudo mais. Então essa é, é a planta baixa, né? Correto? A nossa planta baixa para o pavimento térreo. Na sequência, vamos começar aqui, ó. Então a gente pegou, correto? A gente subiu e chegamos aqui na nossa planta superior, tá? Então onde a gente vai ter o quê? Um quarto aqui,
tá? Um quarto. A gente pode observar que esse quarto estão logo aqui, ó, dentro da região aqui da área de serviço com a cozinha, perfeito. A gente tem aqui o banheiro também, próximo a essa região da área da cozinha, correto? Então aqui a gente vem para a suíte, tá? Então a gente tem uma suíte, o closet, correto? Temos aqui o banheiro dessa suíte, aqui uma sacada, tá? Então essa é a planta baixa da nossa edificação, planta arquitetônica. Em cima dessa planta arquitetônica, pessoal, a gente vai fazer o lançamento dos elementos estruturais, tá? Vamos entender assim que não foi você que projetou essa planta aqui arquitetônica. Foi um arquiteto que projetou e ele escolheu você como projetista, como engenheiro estrutural para fazer o lançamento estrutural de toda essa edificação. Então, você vai fazer a concepção estrutural dessa edificação, correto? Então vamos lá. Temos aqui. Aqui a gente entende que para o lançamento a gente só precisa da planta baixa. Ah, seria interessante ter o corte? Sim, mas a gente não vai utilizar tanto o corte. Mas se tivesse o corte, a gente iria utilizar o corte dessa edificação aqui. Mas vamos sem o corte. Então entenda que eu peguei essa planta aqui e copiei e colei aqui do lado. Então vamos começar a trabalhar. Mas, professor, você passou essas linhas em vermelho aqui? Entenda, pessoal. Vamos lá. Eu peguei essa linha em vermelho. Então aqui é o térreo, aqui é o superior, correto? Então eu passei essa linha de vermelho bem aqui. Então essa linha de vermelho é uma linha onde possivelmente tem uma linha de pilar. Entenda que a gente pode colocar uma linha de pilar aqui. Aí aqui, novamente, começa outra parede. Ó. Temos uma parede aqui é a área de serviço. Então eu pensei assim, eu acho que pode colocar um pilar aqui, correto? Se eu posso colocar um pilar aqui, a gente tem que entender que esse pilar vai dar continuidade aonde? Continuidade no andar superior. Então eu peguei essa linha, como eu imaginei lançar um pilar aqui, porque eu estou querendo aproveitar esse pilar da área de serviço, correto? Então eu passei uma linha vermelha, coloquei as duas plantas, a de terra e a superior, lado a lado, combinando nas mesmas medidas. Então eu passei essa linha de vermelho. Então se eu estou passando uma linha de pilar aqui, esse pilar ele vai dar continuidade na parte de cima aqui, na parte superior, bem aqui nesse trecho. Nada mais justo, né? Então essa é a forma que eu faço uma concepção inicial de pilar. Estou ali, estou brincando aqui, estou lançando os pilares, vamos ver onde que vai acontecer com esses pilares. Então novamente, ó, viemos aqui e eu lancei um pilar aqui. Opa, tem uma parede passando aqui, tá? Se tem uma parede passando aqui, eu acho que é interessante eu colocar uma linha de pilar aqui também, tá? Por quê? Porque essa parede tem 6 metros. Nossa, lembra lá que eu comentei? Acima de 6 metros, vigas acima de 6 metros não é muito interessante, que fica um vão muito grande, tá? Então vamos lá, então eu passei aqui uma linha de pilar. Dá para colocar um pilar aqui, eu pensei, dá para colocar um pilar aqui, por quê? Porque esse pilar ele está sendo escondido pela continuidade da porta aqui, tá? Só que ao colocar um pilar aqui, eu imagino que ele dá continuidade para cima também, vai dar continuidade no andar superior. Então a gente tem que passar essa linha e eu vou ver onde esse pilar vai dar continuidade aqui no andar superior, tá vendo? Então eu fiz isso em tudo. Aí eu coloquei uma linha aqui intermediária. Ah, professor, por que você colocou uma linha intermediária? Por que eu coloquei uma linha intermediária? Porque dessa medida aqui, onde eu estou lançando esse pilar, até a essa medida aqui que eu estou lançando o outro pilar, eu tenho 5,48. Aí você me pergunta, como eu disse lá anteriormente, não é interessante você ter uma linha, uma distância entre pilares acima de 6 metros, acima de 5 metros. Lembra que lá estava comentando? Pilares de 2,5 a 5. Vigas acima de 6 metros também não é interessante, porque vai ter uma altura útil muito grande. Então a gente já começa a entender aquelas informações para a nossa concepção estrutural. Então, entre esse ponto e esse, eu coloquei uma linha vermelha intermediária, porque eu penso assim, opa, eu acho que vou lançar um pilar aqui. Lançando um pilar aqui, eu mato essa distância, tá? Eu vou ter uma distância ali de acima de 2,5 daqui para cá e daqui para cá, correto? Não vou ter uma linha, um pilar somente aqui e um pilar somente aqui, tendo uma distância de 5,48,
Então, eu coloquei uma linha central. Porém, esse pilar, ele vai estar passando aqui e ele vai estar em qual pontos aqui? Opa, ele vai estar aqui, eu posso colocar outro pilar aqui. Opa, olha que interessante, né? Eu posso colocar um pilar aqui, isso que a gente vai conversar, tá? Mas dando sequência, por que que... Ah, professor, mas por que você falou de colocar um pilar aqui? Aqui, pessoal, vamos entender que é um núcleo, tá, da sua escada. Essa escada ela vai precisar de pilares aqui, correto? A gente vai colocar um pilar aqui no canto da escada, outro pilar nesse canto dessa escada, para auxiliar na construção dessa escada, correto? Porque aqui a gente vai ter um patamar aqui. Esse patamar a gente pode entender como sendo uma laje onde os degraus vão se apoiar para subir, para subir essa escada aqui, correto? Além de tudo, lembra que eu comentei que esse projeto terá a caixa d'água? Normalmente se coloca a caixa d'água no núcleo, né, localizado aqui no núcleo da escada. Então a nossa caixa d'água ela vai vir bem aqui nessa região, correto? Então, como é o volume dessa caixa d'água, vamos supor que é um volume de 2 ou 3 mil litros. Tem que ver qual que é o volume que foi utilizado. Então, esses pilares aqui vão receber esse carregamento dessa caixa d'água, fora o carregamento dos patamares da escada e tudo mais, vinculado com as vigas que vai estar passando aqui também, correto? Então, aqui é um ponto que a gente tem que colocar pilares para auxiliar na nossa estrutura. Né? Um pilar aqui nesse canto, um pilar nesse canto. A gente vai ver que a gente vai ter que colocar mais um pilar aqui, mais outro pilar aqui. A gente vai observar que a gente vai colocar outros pilares, correto? Para que a nossa escada se apoie, a gente cria uma mini viga aqui, vamos dizer assim, correto? Que vai ser um pilar que ele vai ser, vamos dizer assim, o pilar morre, ou seja, o pilar começa no, no andar de baixo e termina no andar superior, ele não vai dar continuidade até a cobertura, tá? Então vamos lá. Então a gente colocou, eu imagino que eu vou colocar pilares aqui. Não coloquei ainda, porém eu passei a linha. Ou seja, eu quero colocar um pilar aqui, porque eu vou ter um pilar aqui, então eu vou formar um pórtico aqui, ó, tá? Então vendo, passei essa linha, então ó, dá para colocar pilar aqui, ó, tá? E assim dou continuidade. Aqui, vou lançar um pilar aqui. Esse pilar é um pilar teste, depois a gente vai conversar, tá? Então, opa, essa parede aqui, ó, eu vou querer lançar um pilar nesse canto, só que onde está passando essa linha, tá? Então entenda que eu fiz vários lançamentos. Então essas linhas em vermelho são as linhas de lançamentos iniciais de pilares, tá? Então vamos lá. Então eu vou lançar um pilar nesse canto, e um pilar nesse canto e um pilar aqui no meio. Esses três pilares, ele permite eu lançar esses três pilares, ele vai dar continuidade no andar superior? Aí você consegue observar, opa, vai dar sim, professor, porque esse pilar ele está bem nessa extremidade, ele vai dar continuidade nessa extremidade. Esse pilar aqui, que é da área de serviço, ele vai dar continuidade nessa extremidade. Tá vendo? Ó, tá dando continuidade aqui, ó, bem onde está a mãozinha aqui. E esse outro pilar aqui, ele vai dar continuidade nessa extremidade também. Então entenda que a gente pode fazer uma linha de pilares permitíveis aqui a ser lançado, tá? Então vamos lá. Aqui a gente pode lançar um pilar aqui, correto? A gente pode lançar outro pilar aqui. Então entenda que a nossa edificação, as paredes extremidades, as paredes laterais dela, a gente vai lançar os pilares, pois essas paredes dão continuidade. Ó. Se eu lançar um pilar aqui, ele vai dar continuidade de uma forma ideal aqui, correto? Outra forma ideal aqui também. Essa parede aqui, tá vendo? Essa parede central aqui, ela tem um momento que ela está passando por aqui, ó. Correto? Então, aqui é um ponto, talvez eu possa lançar um pilar aqui, que ele vai dar continuidade aqui nessa parede aqui. Estão entendendo o que eu estou conversando? Será que dá? Será que não dá? Essa aqui é a questão. Vou lançar outro pilar aqui e vou lançar outro pilar aqui. Tá? É permitido? É, porque, ó, tá vendo? Esse pilar vai dar continuidade e vai passar para o andar de cima aqui. Mas, professor, eu posso colocar um pilar aqui, ó? Opa, ó, colocar um pilar intermediário aqui. Vamos imaginar que eu vou colocar um pilar bem nesse ponto aqui, ó.
Vou fazer essa bola aqui, correto? Vou lançar um pilar bem nesse trecho aqui. Vou até pintar ele de verde. Então, dentro desse círculo, eu vou estar colocando um pilar meu. Porém, entenda que essa região aqui, pessoal, são paredes, tá? Que não tem continuidade no andar de baixo. Então, se eu lançar um pilar aqui, ou seja, seria legal, né? Eu estaria formando um sistema porticado, né? Um pórtico plano, bem legal, cara. Eu estaria colocando um pilar nesse canto, um pilar nesse canto e um pilar nesse centro aqui. Então, estaria dando continuidade. Porém, esse pilar, pessoal, ele estaria saindo aqui, ó. O pilar estaria dando bem no meio da nossa cozinha, tá? Então, entendo, ó, agora eu vou dar um zoom, né? Vou afastar. Vocês vão entender que... Deixa eu apagar esse círculo. Vou fazer o outro para que a gente possa entender, ó. Tá vendo essa região aqui, ó? Toda essa região aqui, que eu vou deixar ele em verde, esse círculo, a gente não consegue colocar nenhum pilar. Qualquer pilar que a gente lançar, vou aproveitar essa parede, vou lançar um pilar aqui, vou lançar um pilar aqui, opa, nessa linha vermelha, né? Essa linha que o professor falou que é a linha de lançamento de pilar. Porém, qualquer pilar que a gente lançar dentro dessa região, desse círculo, estará caindo bem no meio da cozinha. Tá entendendo a problemática que a gente está enfrentando? Então, aqui a gente está falando sobre concepção e, e verificação de lançamento de pilar. Então, a gente tem que entender que o nosso pilar do térreo ele vai dar continuidade no pavimento superior, tá? Então, no momento que a gente imagina um pilar, nossa, seria legal lançar um pilar lá no pavimento superior, mas aonde esse pilar estará no pavimento térreo e vice-versa, tá? Vice-versa. Então a gente entendeu que a gente não pode lançar um pilar dentro dessa região, desse círculo verde, que estará passando um pilar bem no meio da cozinha. É essa que está a jogada. Tá? Quando a gente for lançar pilares em uma edificação, tanto de um sobrado como uma edificação de múltiplos pavimentos, a gente tem que entender aonde está passando esses pilares e se está sendo de uma forma, de uma concepção ideal. Tá? Então aqui a gente entende que não tem como lançar. Aqui a gente dá continuidade, que nem eu comentei para vocês. Porém, vamos lá. Eu posso lançar um pilar aqui, ó. Ó, posso lançar um pilar aqui. Opa, ficou pequeno. Deixa eu aumentar. Deixa eu deixar um pouco maior para a gente já ir entendendo. Ó. Posso lançar um pilar aqui. Deixa eu pintar de... Vamos escolher uma cor aqui. Vermelho, verde eu já coloquei. Vamos colocar magento, tá? Então, eu posso lançar um pilar aqui. Eu vou poder lançar outro pilar aqui, ó, tá vendo? Pilar aqui. Aí esse pilar vai poder passar aqui, ó, tá vendo, ó? Ó, são pilares, ó. Vou poder lançar um pilar aqui, tá vendo? Ó, tá dando continuidade, ó, pilar aqui, pilar aqui. O professor falou que pode lançar um pilar aqui também, ó, pilar aqui. Vou poder lançar um pilar aqui, por quê? Porque esse pilar aqui, esse que a gente lançou aqui, ele tá dando continuidade bem aqui nesse ponto, ó. Tá vendo? Esse pilar aqui, ele está sendo aproveitado como pilar da área de serviço. Eu vou poder lançar um pilar aqui também nessa extremidade. Deixa eu botar um pilar aqui também, ó. Tá vendo? Esse pilar aqui é esse aqui que está dando continuidade. Dentro dessa região verde, eu não consigo lançar nenhum pilar. Porque se eu lançar algum pilar aqui, ele vai estar caindo aqui, ó. Quem quer um pilar no meio da cozinha? Não tem como ter um pilar no meio da cozinha. Então vamos dar continuidade. Vou lançar um pilar aqui e vou lançar um pilar aqui. Vou lançar um pilar aqui, que é a continuidade da parede, e vou lançar outro pilar aqui. Então, lancei esses 4 pilares, eles vão dar continuidade aonde? Vou lançar um pilar aqui, aqui, ó, aqui e aqui, tá vendo? Então, esses 4 pilares que eu lancei, que são os pilares que estão em torno da escada, estão podendo dar continuidade aqui no andar superior, perfeitamente. Legal? Aí a gente pensa assim, para auxiliar nessa escada, que nem eu falei que a caixa d'água estará bem nessa região aqui, ó. Bem aqui da caixa d'água. Eu vou lançar mais um pilar aqui, ó. Ah, professor, mas esse pilar ele dá continuidade lá no pavimento superior? Opa,
Tá vendo aqui, ó? Ele vai estar bem nessa região aqui, pessoal. Claro que essa concepção, essa visão, você faz com cuidado, né? Um projeto arquitetônico ele é feito com qualidade quando você tem uma geometria compatível. Quando você tem esse 1,90 aqui sendo compatível com esse 1,90 aqui superior, correto? Então eu vou lançar um pilar aqui e esse pilar ele vai estar localizado aqui nessa região também, ó, tá? Dessa forma. Então tá vendo que a gente lançou uma região de pilares aqui. Entenda, pessoal, que esses pilares estão formando um pórtico que ele está dando continuidade aqui em cima. Opa, aqui, ó. Que outro pilar aqui, ó. Tá vendo? Então, todas essas embolas em círculo magento é permitido lançar um pilar que ele vai dar continuidade no andar de cima. Tá? Então, a gente está tendo a concepção estrutural de lançamento de pilar. Ô, professor, então eu vou lançar um pilar aqui também, ó. Sim, ele está aqui na porta, né? Um ponto bom para lançar um pilar. Então, vou poder lançar outro pilar aqui nesse canto dessa parede. Perfeito. Esse pilar, ele dá continuidade nessa edificação superior nesse ponto aqui. Esse pilar, ele vai dar continuidade aqui nesse ponto aqui, ó. Tá? Aqui que tem um ponto interessante, eu quero que a gente analise com cuidado. Quando você tem a permissão de um pilar, porque aqui, ó, eu não consegui, ó, tá vendo? Eu não consegui. Aqui a gente vai passar uma viga. Essa viga aqui, ó, ela vai estar solta, tá vendo? Eu não vou conseguir um pilar para apoiar. Essa viga ela vai ter um vão aqui, ó. A gente vai ter que bolar alguma coisa, porque essa viga está com um vão aqui de 6 metros, pessoal. Tá entendendo? Então eu não consegui colocar um pilar para apoiar aqui. Né? Opa! Essa viga está com um vão grande. Então a gente vai ter que tomar um cuidado aqui. Essa foi uma situação que eu não consegui. Aqui a gente conseguiu, porque a gente aproveitou. Ó. Aqui uma parede, ó, a parede aqui, porque aqui a gente tem um banheiro. Então a gente tem a parede, aqui a gente tem uma parede, que é do closet. Então essa parede está lá de baixo, ó. Então a gente conseguiu lançar um pilar de uma forma que esse pilar fique, né, dentro da parede. Ele não fica à mostra, ele não fica perdido ali no meio da edificação. Que eu quero observar, que a gente vai ter um ponto interessante. Tá? Que eu até deixei a análise já feita aqui para a gente vir. Tá vendo esse azul aqui? Esse azul aqui, pessoal, é um pilar. Ó, vou colocar ele aqui. Vamos ver, eu vou colocar ele com a cor. Vamos deixar ele com a cor vermelho. Vamos deixar a cor vermelho. Tá vendo? Que o nosso, né, a nossa edificação térrea aqui, a nossa planta baixa térrea, tem uma parede bem nesse trecho. Que é onde a garagem está entrando, então a gente tem uma passagem de uma parede aqui. Lá no andar superior, esse trecho aqui de parede não dá continuidade, tá vendo? Então aqui a gente tem a suíte. Tem como colocar um pilar nessa região aqui, ó? Tem como colocar um pilar nessa região? Não tem. Por quê? Porque esse pilar ele vai estar passando bem aqui nessa região aqui da suíte, não tem como. Porém aqui a gente tem uma parede aqui, ó, dando continuidade, e aqui a gente vem e observa que tem outra parede aqui, pessoal, ó, bem aqui nesse trecho que é o que? Que a gente tem aqui o closet dando acesso a um banheiro, tá? Então, bem nesse canto aqui, pessoal, onde a gente tem a ligação dos cômodos, né? A gente tem o closet com o banheiro e o canto da porta, a gente pode lançar um pilar, tá? Lançar um pilar. Esse pilar vai coincidir bem aqui nesse canto dessa janela aqui, perfeito? Então, esse pilar, ele é esse aqui, então a gente já aproveita essa situação, isso que eu quis mostrar para vocês. Então a gente vai aproveitar essa situação, eu já deixei ele até lançado, tá? Para a gente entender que a gente tem que aproveitar a máxima situação possível, para a gente diminuir os vãos das nossas vigas. Então a gente vai ter um pilar para auxiliar, então essa viga que ela não vai ter mais essa dimensão aqui. Então a gente aproveitou essa situação, correto? Professor, então vamos continuar, né? O lançamento dos nossos pilares. Então vamos lá. Pegando aqui, opa, vou lançar um pilar aqui, vou lançar outro pilar aqui. Então dá para dar continuidade aqui
E dá para dar continuidade aqui também. Ah, professor, mas eu não consigo lançar nenhum pilar aqui, ó. Imagina, colocar um pilar bem no meio da garagem, né? Aqui eu consigo, ó. Eu posso passar um pilar aqui, porque aqui a gente tem um canto de parede, mas eu vou estar dividindo essa garagem bem no canto aqui, né? Não tem nem cabimento colocar um pilar bem no meio da garagem, tá? Então eu vou colocar mais um pilar aqui e mais um pilar aqui, para evitar uma extremidade, né? Evitar uma extremidade aí de balanço, né? Porque aqui a gente tem de um pilar a esse ponto a gente tem quase 1,50. Tem como fazer? Tem como fazer. Só que a gente tem mais a projeção da marquise aqui, pessoal, ó. Então seria desse ponto a esse ponto mais 1,50, tá? E a marquise aqui eu tenho que ver qual que é o tamanho da marquise, que a gente pode ter mais aqui 1 metro. Então ficaria muito tanto em balanço. Então por isso que é interessante colocar um pilar nesse trecho aqui, tá? Então esse pilar viria aqui nesse trecho, ó. Viria aqui nesse trecho aqui. Então, pessoal, eu fiz, né? Eu nem desenhei os pilares ainda, mas agora de início a gente tem um lançamento prévio de todos os pontos possíveis de pilares, correto? Ah, professor, mas eu posso lançar um pilar bem nesse cantinho aqui, ó. Eu tenho que ver, observar se esse canto está sendo compatível com essa parede, se essa parede está passando bem aqui nesse trecho, ó. Não tem como descer um pilar na janela, tem que tomar cuidado, porque vai que essa parede está passando na projeção da janela. Como que a gente faz para descobrir isso? Eu posso vir aqui, ó, dar um copy, vou copiar essa linha de parede, ó, copio essa linha de parede, copio essa linha de parede e pego um ponto de referência. Tá vendo que esse ponto de referência e esse ponto de referência se trata das mesmas dimensões, das mesmas condições de continuidade da edificação. Então eu vou pegar, vou fazer só uma condição de compatibilização e observar onde está passando essa parede, ó. Lembrar que eu estou clicando no ponto bem próximo. Opa! Então, ó, tá vendo que só para mim uma condição de visualização, quando você não consegue ter uma noção ideal do que está acontecendo, eu peguei essa linha de parede, que é no pavimento superior, e trouxe aqui no meu projeto arquitetônico no pavimento térreo, tá vendo? Então eu posso pegar, pessoal, então eu vou poder ali lançar um pilar mais ou menos aqui nessa região aqui, ó, tá vendo? Então eu vou poder lançar esse pilar nessa região aqui. Porque essa parede, ela está passando bem aqui nessa região aqui, que dá um cruzamento, né? Dá um ponto de intersecção, né? Então a parede do pavimento superior tem um ponto de intersecção da parede do pavimento térreo. Então aqui é cabível a ter um pilar, beleza? E assim a gente fez o nosso lançamento. Entenda que esse pilar ele está na posição extrema dele. Eu não posso vir com ele para cá, não posso vir com ele para cá. Não posso subir com ele nem vir com ele para cá. Por quê? Se eu subir com esse pilar para cá, ele vai ficar à mostra aqui nesse canto. Né? Não tem porquê isso. Um projeto estrutural que está matando a condição estética. Então ele tem que estar bem nesse ponto. Esse ponto, pessoal, ele está passando aqui, correto? Então, vamos lá, novamente, ó. Eu posso pegar aqui, ó. Isso aqui é uma. A gente pode entender que se trata de uma compatibilização de projeto, onde você tem que ter um critério de compatibilização, correto? Então, eu vou pegar um ponto que eu entendo que é um ponto de identidade para tanto pavimento térreo como pavimento superior e copiar e colar nele ali, ó, onde a nossa parede tá passando, tá? Essa parede, copiei e colei, e ela tá passando bem aqui nesse trecho, ó. Correto? Bem nesse trecho aqui, ó. Então esse pilar ele tá no ponto onde ele tem que estar aqui embaixo, ele tá certinho, né? Ele é um projeto arquitetônico feito com certo cuidado, porque se eu tenho uma janela um pouco maior, já limitava o nosso pilar, tá? Porém, a gente vai entender que ao lançar um pilar aqui, correto? Ao lançar esse pilar aqui, eu não vou conseguir fazer uma continuidade de um pórtico aqui.
Depois que a gente for lançar a viga, a gente vai ver. Tá vendo que esse pilar não está alinhado com o suposto pilar que eu vou lançar aqui? Então a gente teve uma descontinuidade ali, correto? Então aqui a gente fez o lançamento dos pilares, né? Então já vamos para a planta, onde está com os pilares lançados, para a gente facilitar toda essa visualização nossa. Então aqui, né, eu vou pegar aqui, ó, planta baixo, pavimento térreo, tá? Planta baixo, pavimento superior, correto? Aonde está todos os pilares lançados já. Tá vendo? Ó, essa linha de pilar que eu comentei com vocês está compatível aqui. Essa linha de pilares que eu lancei, lembra que a gente discutiu esse pilar aqui? A gente fez uma análise de compatibilização e observou que tem como lançar. Tá vendo? Ele está bem aqui, ó. Tá? A gente pode deixar esse pilar, ele vai ficar um pouco à mostra aqui pelo jeito, mas vamos deixar ele dessa forma aqui, por enquanto, tá? Tá vendo que uma linha de pilar foi lançada aqui? Ó, não teve como lançar nenhum pilar aqui, senão ia ficar um pilar bem no meio da nossa cozinha. A gente já conversou sobre isso, tá? Aqui, pessoal, ó, lembra que eu lancei uma linha de pilar aqui, ó, pilar aqui, eu lancei uma linha de pilar aqui? São esses pilares aqui, pessoal, ó, pilar, pilar, pilar. Esse pilar, pessoal, é o pilar que vai auxiliar na escada, que é um pilar que morre, tá? É um pilar que vai estar começando e só vai ser utilizável para passar a nossa viga, correto? Tem algumas construções que não usam esse pilar. A gente poderia pegar uma viga e apoiar, né, num sistema de viga que está passando aqui, porque a gente vai ver que um ponto possível, a gente vai fazer o lançamento da viga, a gente vai entender que um ponto possível passar uma viga é bem aqui, e outro ponto possível passar uma viga é bem aqui. Então eu poderia passar uma viga bem aqui, para quê? Para que essa escada suba, pá. Opa, tô ao contrário, para que essa escada suba e chegue aqui no nosso andar superior, correto? Vamos aqui, pilar, ó, lancei os pilares. Lembra aquele pilar que a gente discutiu sobre a questão de compatibilização? Tá bem aqui, ó. Então a gente conseguiu lançar esse pilar e compatibilizou, ele conseguiu lançar certinho na extremidade, ó. Pilar, pilar. Então a gente lançou todos os pilares. É um pré-lançamento. A gente lançou os pilares. Vamos lá, o que é o pórtico, a formação dos pórticos? Entenda, pessoal, que esse pilar, ó, vamos pegar essa linha de pilar aqui, ó, essa linha de pilar de fora a fora, de fora a fora aqui, concorda comigo que ele está dando continuidade para o pilar do pavimento superior? Então entenda que aqui a gente está formando um pórtico bidirecional, entendeu? Um pórtico plano aqui, ó. Então, imagine só esse pórtico sendo formado, tá? Imagina aquela figura que eu mostrei lá, que eu falei, ó, pessoal, aqui a gente tem uma figura tridimensional, só que a gente tem é, pode separar ele em pórticos. Então imagina que aqui é a linha de pórtico principal, ó. Tá vendo? A linha de pórtico principal, que é compatibilizado com essa linha de pórtico principal. Então, esse pilar é o mesmo que esse, dando continuidade no que? No baldrame, viga térreo e viga de cobertura. Correto? E assim aqui a gente tem o que? A formação de outro pórtico. Ó. Vamos entender que é um pórtico secundário. Então a gente tem um pórtico principal, perpendicular ao pórtico secundário, outro pórtico secundário. Aqui a gente pode formar outro pórtico secundário, outro pórtico secundário. Então já entenda, começa a desenvolver o 3D dessa edificação na sua cabeça e começa a entender que esse sistema tridimensional porticado ele pode ser subdividido, separado em pórticos planos para a sua interpretação e a sua concepção estrutural. Então entenda que temos diversos pórticos aqui. Então aqui a gente tem um pórtico principal e desse outro lado o pórtico principal, conectados pelos pórticos secundários aqui, tá? Ah, é pórtico secundário porque ele é menos importante? Não, só estamos dividindo a forma de leitura, porque aqui ficou bem dividida a certificação para a gente fazer a leitura desses pórticos, tá?
Então, aqui fizemos o lançamento dos pilares, uma forma de uma concepção legal, correto? Acredito que a gente vou começar um outro vídeo, tá? Então a gente vai parar o primeiro vídeo. Esse primeiro vídeo a gente teve aquele conceito teórico, a gente teve o lançamento dos pilares, a gente teve a identificação da nossa planta baixa. Então entenda que eu usei a nossa planta baixa do pavimento térreo, pavimento superior, para a gente identificar onde está passando os pilares. Então a gente fez aqui uma compatibilização, tá? Então aqui a gente já pode entender que o BIM, né, que a gente vem lá do conceito de compatibilização do projeto elétrico, projeto estrutural, projeto arquitetônico e todos os projetos sendo compatibilizados, aqui é um conceito de compatibilização que a gente faz na plataforma do AutoCAD. Criei aqui esse conceito de compatibilização. Você provavelmente como engenheiro, futuro engenheiro, você vai ter um conceito de compatibilização melhor até. Então você começa a ter a sua compatibilização, tá? Então o BIM ele é uma tecnologia que a gente tem hoje para facilitar essa compatibilização, mas entenda que a gente nunca tem que ficar preso a um software, a algum computador. Que a melhor compatibilização que você pode realizar é na sua concepção da sua edificação e entender tudo que está acontecendo. Ao mesmo ponto que algo está acontecendo no pavimento inferior, está acontecendo no pavimento superior, e assim por diante, para você conseguir compatibilizar toda essa estrutura de uma forma livre. Tá? Então você monta essa situação, eu montei essa situação, lancei os pilares, tá lançado os pilares aqui, e aqui na sequência a gente vai fazer o lançamento do baldrame, tá? Junto com a estaca. Vamos começar no próximo vídeo, tá? Vou deixar esse vídeo lá disponível para a gente fazer, a gente dar uma pausa para dar né? Que eu falei para vocês que iam fazer em 3 ou 4 vídeos para não ficar tão pesado, porque esse mini curso aqui, essa primeira parte pode chegar aí a umas 4 horas de apresentação, correto? Então vamos lá. Então vamos entender que a parte 1 está dando continuidade, mas o primeiro vídeo da parte 1 estamos encerrando aqui para dar uma respirada, beleza? Então a gente volta aí com a parte 2 aí, né? Com a parte 2 da parte 1, vamos entender assim, beleza?